Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. E vamos abrir a Bíblia, meus irmãos amados, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. E esta é a quinta mensagem sobre o tema o verdadeiro cristianismo. Vamos continuar falando coisas profundas, para que você nunca seja enganado, para que você saiba discernir o que é cristianismo, o que não é cristianismo, o que é igreja verdadeira, o que é igreja falsa, né? Então Atos capítulo 2, versículo 37, e diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Que faremos? Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale coisas profundas dos céus para o nosso espírito hoje. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Senhor dos céus e da terra, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Senhor de nossas vidas, autor e consumador da nossa fé. Nós já louvamos o Teu nome, já Te adoramos, e agora queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender de Ti, queremos que o Espírito Santo nos dê entendimento sobre a Tua palavra, para que nós possamos viver a nossa vida da maneira que o Senhor quer que ela seja vivida, para que nós possamos servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido, para que vivamos nesta terra como sal e como luz, para que nós possamos exalar o suave perfume do conhecimento de Jesus, para que possamos levar vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Senhor Jesus Cristo, usa-me, Senhor, nessa noite, dá-me a inspiração, a capacidade, para que eu possa explanar a Tua palavra, a Tua igreja, as Tuas ovelhas, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, e que tudo isso seja para a Tua honra, e para a Tua glória, e para o crescimento espiritual do Teu povo. Eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu quero iniciar esta mensagem dessa noite fazendo uma pergunta que é muito comum nos dias de hoje. Como é que uma pessoa pode se tornar cristã? Essa é a pergunta. Como é que uma pessoa, qualquer pessoa, pode vir a se tornar um cristão? Você sabe que hoje se dão muitas respostas para essa pergunta. Uns dizem que é quando a pessoa se batiza nas águas, outros dizem que a pessoa se torna cristã quando ela é batizada com o Espírito Santo. Agora, na maioria das vezes, o que se diz é que uma pessoa se torna cristã quando ela atende o apelo de um pastor e aceita Jesus Cristo. Via de regra, é isso que se ensina nos dias de hoje. Mas o problema, irmãos, é que não é isso que é ensinado aqui na Bíblia. A Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé. Por isso que eu tenho dito, tenho batido sempre nessa tecla, a igreja de Jesus não é uma organização humana. A igreja cristã não é uma coisa que fica na dependência do homem aceitar, do homem não aceitar, do homem fazer, do homem deixar de fazer, do homem querer ou do homem não querer. Pelo contrário, a igreja cristã, a genuína igreja, a verdadeira igreja, ela está toda ela na dependência de Deus. E nós devemos dar graças a Deus por isso. Diga graças a Deus. E nesse ponto, irmãos, eu fico absolutamente maravilhado com a honestidade da Bíblia. E por que eu digo a honestidade da Bíblia? Porque a Bíblia é um livro honesto, absolutamente honesto. E eu vou explicar por que eu digo isso para você. Abra aí, por favor, no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 20. João capítulo 20.
Olha a honestidade desse livro. E não poderia ser diferente, né? João capítulo 20, versículo 19. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Então, no primeiro dia da semana, que foi o dia da ressurreição, olha, os discípulos se trancaram dentro de uma casa, fecharam porta, janela, com medo dos judeus. Mas tem mais. Em Lucas, capítulo 24, livro de Lucas, capítulo 24, versículo 21. Olha o que diz aqui agora. Diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então, Jesus havia sido levado preso, Jesus foi condenado, Jesus foi crucificado numa cruz, o corpo do Senhor Jesus foi colocado num túmulo, e aqueles discípulos que faziam parte do convívio mais íntimo do Senhor Jesus, estavam agora, meus irmãos, olha, no maior desânimo, decepcionados. Você vê, olha o ar de decepção. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, pensávamos que ele era o Messias, mas agora acabou tudo, prenderam o homem, mataram o homem, sepultaram o homem. Olha o estado que estavam esses discípulos, trancados dentro de uma casa, portas fechadas, janelas fechadas, com medo dos judeus. Por isso eu disse que eu fico maravilhado com a honestidade da Bíblia. Você vê que a Bíblia não esconde isso, ela não oculta essa verdade. Eles estavam lá completamente aturdidos. Então, como é que nós podemos pensar que pessoas como aquelas poderiam dar início à igreja cristã? Como é que nós poderíamos imaginar que a igreja de Jesus esteja fundamentada sobre homens? Isso é simplesmente ridículo, isso é simplesmente absurdo. Não, a igreja não é uma sociedade humana. A igreja cristã, a igreja de Jesus, não é uma coisa produzida por seres humanos. Ela não é um ramo do Estado, não é mesmo. Então, há só uma explicação para a existência da igreja. Só uma explicação. Porque se a igreja dependesse dos homens, ela não existiria hoje. Se ela fosse depender, por exemplo, desses discípulos aqui, a igreja já era. Não existiria. Olha, a única explicação que existe está nesse livro aqui. Está no livro de Atos dos Apóstolos, que mostra como foi o início da igreja, a sobrevivência da igreja. Então, eu volto a perguntar: como é que uma pessoa pode se tornar parte desta sociedade espiritual chamada Igreja de Jesus, chamada Igreja Cristã? Como é que uma pessoa pode se tornar membro desta comunidade de pessoas que receberam vidas, que foram vivificadas, como nós encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos? Como é que uma pessoa pode se tornar cristã? Você vai ver que há um contraste terrível, há uma contradição muito grande, irmãos, entre aquilo que nós vamos ver ensinados aqui no livro de Atos e aquilo que é ensinado hoje na maioria das igrejas, independente de denominação. Por quê? Aqui no livro de Atos, nós somos informados de quê? De que 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja como resultado daquela pregação de Pedro. Está aqui. Ora, alguma coisa aconteceu com aquelas pessoas. Alguma coisa aconteceu para que 3.000 pessoas fossem acrescentadas à igreja. Elas mudaram de uma posição para outra. No momento elas estavam do lado contrário, no outro momento elas estavam do lado a favor. Numa hora elas não eram cristãs, na outra hora já eram cristãs. O que aconteceu com essas pessoas que operou uma mudança tão profunda na vida delas? Será que elas foram acrescentadas à igreja? Será que essa mudança que ocorreu foi consequência da pregação de Pedro? Daquela pregação maravilhosa que Pedro realizou no dia de Pentecoste? Não. Foi preciso um algo mais.
Porque, olha, irmãos, a pregação pura e simples não seria uma explicação para aquilo que aconteceu com essas 3.000 pessoas aqui. A única coisa que explica essas 3.000 pessoas terem mudado completamente é a ação sobrenatural do Espírito Santo. A ação sobrenatural do Espírito Santo. Você vê que o texto diz assim, deixa eu voltar lá. Volte lá em Atos. Atos 2. Para a gente sempre conferir, né? Coisas espirituais com espirituais. O texto diz assim, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Olha, no texto grego original, essa expressão, compungiu-se no coração, quer dizer algo muito forte, algo muito profundo, um poder sobrenatural tocou no coração daquele povo. Olha, isto é a ação do Espírito Santo. Isto é a obra do Espírito Santo. Sem esta ação do Espírito Santo, jamais existiria uma igreja cristã. Não teria como existir. Só que essa ação de Deus, sabe, é uma coisa, irmão, que na verdade nós não podemos entender. É algo que acontece conosco, acontece com você, acontece comigo. Algo que acontece em cada um de nós. Você vê que nós mesmos ficamos espantados diante disso. De vez em quando você não fica espantado quando você faz um retrospecto do que você era antes do que você é hoje. Você não diz assim, puxa, como é que eu pude mudar dessa maneira? Como é que aquela pessoa que eu era no passado é completamente diferente dessa pessoa que eu sou no presente? Você mesmo fica pasmo. Então, não é algo que nós fazemos. Ninguém pode aderir ao cristianismo. Olha, você pode aderir ao catolicismo, você pode aderir à seita universal, você pode aderir a Testemunhas de Jeová, você pode aderir a qualquer seita que exista no Brasil e no mundo, você pode aderir a muitos movimentos religiosos, digo até mais. Você pode até aderir, se unir a uma igreja verdadeira, mas você não pode aderir ao cristianismo. Não tem como um homem fazer isso. É absolutamente impossível. Porque, por definição bíblica, o cristianismo é uma coisa que adere a você. Não é você que adere ao cristianismo, é o cristianismo que adere a você. Não é algo que você faz, é algo que Deus faz em você. Deus faz por você, Deus faz na tua vida. Você não pode explicar. Sabe, é o poder sobrenatural do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Agora, se você perguntar hoje, a maioria das pessoas assim, olha, o que é ser cristã? Por que você hoje está na igreja? Você sabia que a maioria não sabe responder isso? Não sabe responder porque é cristã, não sabe responder porque está na igreja. Porque para as pessoas ser cristão é aceitar o apelo de um pregador. Quem quer aceitar Jesus nessa noite, levante a mão, fique de pé. É a pessoa começar a frequentar os cultos, comprar uma Bíblia, sabe? Começar a fazer algum bem, viver uma vida moralmente aceitável. Para ele ser cristão é exatamente isso aqui. Ou então, a pessoa é levada à igreja ainda criança, ainda no início da vida, aí gostou do ambiente, foi fazendo amizade com um, foi fazendo amizade com outro, os anos foram passando, ela foi crescendo, ela chegou na idade da juventude, ela chegou na idade adulta, e ela gostou do ambiente, e simplesmente continuou indo à igreja. Por isso que você vê pessoas assim, se pergunta assim, você é crente desde quando? Ah, pastor, eu já nasci crente. Ninguém nasce crente, irmão. Todo mundo nasce o quê? Morto em delitos e pecados. Então a verdade é que, no geral, as pessoas pensam, irmão, que cristianismo, sabe, é um espírito de amizade, de camaradagem, é um espírito de benevolência entre um grupo de pessoas, sabe, é um desejo que as pessoas têm de fazer o bem, de praticar alguma obra boa. Só que isto, olha, está muito longe, mas muito longe mesmo, daquilo que nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Perdão. Você vê que aqui nós temos 3.000 pessoas
que de repente estavam do lado contrário ao cristianismo, no outro momento já estavam do lado a favor do cristianismo. Não eram cristãs, de repente passaram a ser cristãs. O que aconteceu com essas pessoas aqui? O que ocorreu com essa multidão? O que sucedeu com essas 3.000 pessoas? Olha, a primeira coisa é que essas 3.000 pessoas passaram por uma mudança completa. Tudo mudou na vida dessas pessoas aqui. Seus pensamentos mudaram, as suas atitudes mudaram, a perspectiva de vida que elas tinham mudaram. Uma mudança completa, uma mudança total. Isto é que é cristianismo. Isso é que é cristianismo. Outra coisa, o cristão, ele é uma pessoa, ele sabe onde ele está, ele sabe no que ele crê, ele sabe responder qual é a razão da sua esperança. Aliás, quando Pedro escreveu a sua primeira epístola, Pedro disse isso, né? Abra lá, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha o que Pedro diz aqui. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Por isso que eu disse, olha, as pessoas não sabem o que é ser cristã. E aquelas pessoas que não sabem dizer a você por que elas são cristãs, eu vou dizer uma coisa para você, por definição, elas não são cristãs. Uma pessoa que não sabe responder por que é cristã, já pode ter certeza que ela não é cristã. Viu? Pedro disse, olha, vocês têm que estar sempre preparados, sempre, para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então você vê, aquele pequeno grupo de homens incultos, de homens iletrados, eles começaram a falar no dia de Pentecostes das grandezas de Deus, o Espírito Santo os usando, tudo obra do Espírito Santo. Logo em seguida vem Pedro, um rude pescador da Galileia, um pescador lá da Galileia. Imagine isto, irmãos, há 2.000 anos atrás. Hoje um pescador, né, já é uma coisa bem simples. Já dá para você imaginar, há 2.000 anos atrás. E este homem aqui começa a falar das coisas de Deus, e o Espírito Santo começa a abrir o coração daquelas pessoas. A palavra que Pedro pregava, o Espírito Santo faz a palavra penetrar na mente, penetrar no coração, penetrar na consciência daquelas 3.000 pessoas. E aí você vê, não depende da capacidade do pregador, não depende da eloquência que o pregador tenha, não depende da bagagem cultural, não depende do nível intelectual, não depende do seu grau de estudo. Depende de quê, pastor? De Deus abrir o coração de quem ouve. De quem ouve. Pode pegar uma pessoa que não sabe nem assinar o nome, e ela de repente começa a falar a verdade de Deus. Se Deus abrir o coração da pessoa que está ouvindo, a palavra vai penetrar, ela vai entender, e a palavra vai operar mudanças na vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, volta lá em Atos 16. Atos capítulo 16, versículo 13. Esse é um exemplo clássico, né? Diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Quer dizer, Paulo e o outro apóstolo, num dia de sábado, vai para a beira de um rio, vê um recanto lá. Ele disse: olha, isso aqui está parecendo um lugar onde os irmãos se reúnem para orar. Vamos se sentar aqui. E quando eles se sentaram, várias mulheres se aproximaram do local. Foram para lá, né? E Paulo começa a pregar para elas. E diz no versículo 14: certa mulher, chamada Lídia,
da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então não depende da capacidade humana, depende de Deus abrir o coração. Se Deus não abrir o coração de quem ouve, meu irmão, olha, você pode pegar o homem mais preparado do mundo, o homem mais sábio, o homem com o maior nível intelectual que existe no planeta, com bagagem cultural, com tudo que tiver direito. Vai falar, e ninguém vai entender nada. Depende de Deus abrir o coração para o entendimento. O Novo Testamento está cheio de exemplos, está cheio de ensinamentos sobre isso. Veja, por favor, vou mostrar. 1 aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, é Paulo falando, viu? E o apóstolo São Paulo diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por que Paulo estava falando isso aqui? Porque o apóstolo Paulo era um homem culto, era um homem que falava muitos idiomas, um grande pensador, era um homem que conhecia os poetas gregos, ele conhecia os filósofos daquela época. Mas veja que Paulo não usou nada disso quando ele foi abordar aqueles irmãos de Corinto. Por que Paulo não usou o seu conhecimento? Por que Paulo não usou a sua bagagem cultural? Por que Paulo não usou a sua bagagem intelectual? Leia o versículo 2 em diante. Ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então eu volto a repetir: tornar-se cristão é algo que acontece conosco. Você passa a ter consciência, sabe, de que alguma coisa está sendo feita em você. Você passa a ter uma consciência de que um poder muito maior do que você está te tomando pelas mãos, está te guiando, está te conduzindo, está operando mudanças que você mesmo não poderia operar. Você passa a ter consciência disso aqui. Só que tem uma coisa interessante. Tem pessoas aí no mundo, na sociedade, que dizem assim: olha, vocês crentes, vocês que se dizem cristãos, vocês praticam o suicídio intelectual, vocês não pensam, vocês não raciocinam, vocês simplesmente vão se entregando a experiências estranhas, coisas invisíveis, né? Que acontecem, e por isso você diz que são cristãos, por isso você diz que são crentes. Aí ele diz assim: não, eu não quero ser crente, eu não quero ser um robô. Diz que o crente é um robô. Diz: eu quero pensar, eu quero raciocinar, eu não quero ser uma máquina. Eu digo o seguinte: se uma pessoa comete suicídio intelectual, ou seja, se ela não pensa, se ela não raciocina, se ela simplesmente vai se entregando a experiências estranhas e invisíveis, irmãos, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Aliás, semana passada, eu estava colocando a minha mensagem no Orkut, na internet, e eu deixo sempre o MSN aberto para alguém falar comigo. E aí uma irmã de Natal: ô pastor, graças e paz, prazer conversar com o senhor, primeira vez que eu encontro o senhor aqui. Ô minha irmã, muito obrigado, prazer também, tá? Começamos a conversar, né? Aí ela só: olha, eu sou da Igreja Batista, eu trabalho com missões nos estados, missões no país, missões no exterior, sabe, eu sou apaixonada pela obra de Deus. Eu digo: poxa, minha irmã, maravilha. Eu digo: olha, e eu sou apaixonado pelo conhecimento. Ah, pastor, eu também sou apaixonada pelo conhecimento. Eu digo: a irmã gosta de aprender a verdade, a irmã gosta de mergulhar fundo no conhecimento. Ela diz: gosto. Eu digo: o que a irmã tem achado das mensagens que eu mando pelo Orkut? Ela disse: não, eu não lembro assim das suas mensagens. Quer dizer, nem lê, né?
Diz que não lembrava. Eu digo, por exemplo, eu tenho falado que Jesus não morreu em favor de toda a humanidade. Jesus morreu em favor do seu povo. Há um povo nessa terra que pertence a Deus, há um povo que foi predestinado por Deus para a salvação, e que o Senhor morreu em favor desse povo. Aí ela disse, o senhor está falando de predestinação? Eu digo, exatamente. É só, olha, pastor, o negócio é o seguinte: eu creio que o homem tem livre-arbítrio e Deus tem que respeitar o homem. Eu digo, mas peraí, eu não estou falando se você crê ou se você não crê. Eu estou falando do que está na Bíblia, se escrevendo no computador. Estou falando do que está na Bíblia. Eu disse, bom, se está na Bíblia ou se não está na Bíblia, eu só quero dizer para o senhor uma coisa. Eu tive uma experiência muito forte com Deus. Olha, eu tive uma experiência tremenda. Por isso eu sou crente hoje. Não quero saber de conhecimento de nada. E a partir daí, não tocou mais no assunto. Nunca mais essa moça me respondeu. Quando eu entro, que eu vejo que ela está online, eu digo, ô abençoada, graças a Deus. Ela não responde mais. Mas não quero saber se está na Bíblia, se não está na Bíblia, de conhecimento. O que eu quero saber é que eu tive uma experiência. Irmãos, isso não é cristianismo. No cristianismo, as pessoas pensam. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de um eleito de Deus é fazer aquele eleito de Deus começar a pensar, começar a raciocinar. E eu vou provar isso para você. Volta lá em Atos dos Apóstolos. Vou provar. Atos capítulo 2, versículo 36. É Pedro pregando no dia de Pentecostes. Veja, preste atenção. Então ele diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Bom, quando Pedro acabou de proferir essas palavras, o que nós vemos a seguir? Quando ele acabou de proferir isso, olha, vocês estejam certos, vocês estejam convictos, que este Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, que vocês levaram para a cruz, Deus o fez Senhor em Cristo. O que aconteceu a seguir? Leia o versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Você vê, por que eles reagiram assim? Por que eles tiveram agora essa reação? Porque eles foram impelidos pelo Espírito Santo a pensar. Irmão, isso é uma coisa extraordinária. Essas 3.000 pessoas aqui, olha, elas faziam parte daquela multidão que poucos dias antes tinha preferido Barrabás. Lembra quando Pilatos disse: olha, é a Páscoa, é costume nós soltarmos um prisioneiro, nós temos aqui Jesus e temos aqui Barrabás. Quem vocês querem que eu solte? Um eu solto, outro eu mato. Quem vocês querem, Jesus ou Barrabás? E essa mesma multidão aqui gritou: solta Barrabás, queremos Barrabás. A mesma multidão que pouco antes estava rodeando Jesus, quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento, e eles cantavam: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Você vê, eles não pensavam, eles não raciocinavam. Por isso que eles foram manipulados com muita facilidade pelos líderes judaicos daquela época. Os líderes da religião incitaram essa multidão a rejeitar Jesus e a preferir Barrabás. Olha como manipularam ele com facilidade. Veja com que facilidade eles mudaram de opinião. Um dia, Hosana ao que vem em nome do Senhor, aleluia, tu és o mensageiro de Deus, tu és o Messias, tu és isso, tu és aquilo. Logo em seguida, os líderes religiosos: que nada, que Messias que nada, esse Jesus é um impostor, esse Jesus não vale nada. Você vê, prendemos ele, batemos nele, ele apanhou, colocamos o couro de espinho na cabeça, vamos escolher Barrabás. Barrabás é melhor, Barrabás tem mais coisas a dar para vocês. E eles, manipulados, sem pensar, sem raciocinar, facilmente ludibriados, agiram de uma forma insensata. Vocês estão percebendo isso? E eu pergunto: acorda quem está dormindo. Acorda. Eu pergunto: não é esta, meus irmãos, a característica do mundo atual?
as pessoas não pensam, as pessoas são arrastadas pela emoção, elas exageram nas coisas, elas vão aos extremos. Não é exatamente a mesma coisa. Não sabem o que dizem, não têm entendimento, estão sempre sendo manipulados. Eu conheci uma advogada em Recife, e um dia eu estava no consultório dela, consultório não, escritório, né? Escritório da advocacia, consultório de médico. Estava lá, estava tratando de assuntos da igreja há muitos anos atrás. Eram duas advogadas. E uma disse assim: pastor, olha só, a minha colega aqui, a doutora Lúcia, ela estava passando um problema na vida conjugal, com o marido arranjou um amante, estava deixando a casa, e ela muito aflita. E aí apareceu uma vizinha que disse: olha, eu vou te levar num lugar que eu também passei pelo mesmo problema, e o meu problema resolveu. Se você tiver fé, se você fizer a coisa certa. Aí olha, ela se encheu de alegria. Aí disse: vamos, eu quero ir, eu quero lutar. Era um pai de santo. Aí quando chegou lá, o pai de santo disse: olha, isso foi um trabalho feito. É um trabalho muito forte, mas nós vamos desmanchar esse trabalho. Aí disse que fez uma munganga lá. E disse assim: você tem que fazer o seguinte, você vai ter que fazer um trabalho numa encruzilhada, não sei quantas galinhas pretas, vela vermelha, vela amarela, garrafa de cachaça, champanhe, rosa, perfume, mas você tem que trazer também uma canela de defunto fresco. Canela de defunto fresco. Ou seja, de um defunto recém-enterrado. Tivesse há pouco tempo sido sepultado. E a amiga dela disse: pastor, você sabe o que ela fez? Ela foi com um pai de santo, mas aí disse o nome de um rapaz lá que trabalhava para elas, que era até um policial civil. Foram ao cemitério, subornaram o cara que trabalha à noite, deixou eles entrarem, disse onde é que tinha sido sepultado o defunto mais fresco, cavaram, abriram o caixão e o cara cerrou lá a canelinha e embrulharam no saco plástico e levaram para fazer o trabalho. Uma advogada, viu? Porque se isso é com uma pessoa que não tem estudo, que mora numa favela, aí dizia: tá vendo como é a ignorância, ó? Não estudou, tá vendo? Olha como uma pessoa que não tem estudo faz bobagem. Não, isso foi feito por uma advogada, uma mulher inteligente, uma mulher culta. Por isso que eu disse, isso é o exemplo, isso é o retrato da sociedade de hoje. Não sabe o que diz, não tem entendimento, estão sempre sendo manipulados. E eu vou ilustrar isso com um exemplo que está também aqui em Atos dos Apóstolos, só que agora no capítulo 28. É a ilustração que eu trago para você. Aqui nós vemos Paulo preso, estava sendo levado a Roma, dentro de um navio, de repente tem um naufrágio, e a tripulação e os prisioneiros conseguem escapar de morrer afogados e chegam à ilha de Malta. Preste atenção no que aconteceu. Atos capítulo 28, versículo 2 em diante. Vamos ler o versículo 1 também. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Por quê? Acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma cobra daquela ilha, né, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão, mordeu a mão de Paulo, ficou lá pendurada. Quando os bárbaros viram a víbora pendurada da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Isso é um assassino. Olha como é que pode. Escapou de morrer afogado, mas olha, agora vem uma cobra e morde a mão dele. Isso é um assassino. Versículo 5. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Era uma víbora venenosa que, quando picava, a pessoa morria em pouco tempo. E eles viram que Paulo não morreu. Não aconteceu nada, simplesmente nada com o apóstolo. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente, como acontecia com todo mundo que era picado por esse tipo de víbora. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia,
mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Olha, é assim que o mundo age. É assim que as pessoas que não são cristãs, que não são convertidas, agem. No momento, disseram que Paulo era um assassino, que ele estava colhendo o que merecia, tá vendo? Ele está colhendo o que plantou, ele deve ser um assassino. No momento seguinte, já tinham outra opinião. Já achavam que Paulo era um Deus. Então você observa que as pessoas, quando estão fora do verdadeiro cristianismo, elas não pensam, elas não raciocinam. Por isso que você vê hoje aí as pessoas repudiando o cristianismo, você vê as multidões repudiando essa verdade do evangelho da graça de Deus, da mesma maneira que aquela multidão de Jerusalém repudiou Jesus e repudiou a mensagem que ele pregava. É exatamente a mesma coisa. Por isso que eu repito, irmão, quando o Espírito de Deus começa a agir na vida de uma pessoa, a primeira coisa que acontece é que aquela pessoa começa a pensar, ela começa a raciocinar, sabe? Ela começa a ver coisas numa visão que ela nunca tinha visto antes. É isso que o Espírito Santo faz. Agora, a falsa religião, há um ditado aí fora que diz assim: a religião é o ópio do povo. Já ouviram isso? É o ópio do povo. Isso é antigo. Não, religião é o ópio. Os comunistas diziam muito isso. Como se fosse uma droga, sabe? Que dá para as pessoas, ela fica sob um efeito de um narcótico. Bom, realmente a religião, ela é como um narcótico, ela é como uma droga. Se apresenta alguma coisa à pessoa, e se aquela alguma coisa dá para ela uma sensação de consolo, uma sensação de ânimo, ela abraça aquela alguma coisa, só que ela não se preocupa em entender aquilo, ela não raciocina, ela não procura entender por que aquilo está provocando essa sensação de ânimo, de bem-estar na vida dela. Então, religião, meus irmãos, falsa, é como o ópio do povo. Porque a religião pagã, ela nunca é inteligente. É uma religião de medo, é uma religião de pompa, é uma religião de cerimonialismo, não tem doutrina, não tem verdade. Então isso funciona como o ópio do povo. Vocês viram a visita do Papa? Uma religião de pompa, aquela coisa grandiosa, aqueles homens com aquelas roupas que impressionam, aquela mitra na cabeça, e aquela cerimônia, sabe? Isso causa um impacto nas pessoas. O visual, o deslumbre das multidões, sabe? Então isso funciona como ópio. É como se fosse uma droga. Agora a religião verdadeira não. A religião verdadeira não. Agora a pergunta é a seguinte: pastor, em que é que o Espírito Santo nos faz pensar? Quando o Espírito Santo começa a agir na minha vida, ele faz com que eu pense em quê? Bom, em primeiro lugar eu posso afirmar para você que ele não faz você pensar em você mesmo. O Espírito de Deus não nos faz pensar em nós mesmos. Como eu disse ainda há pouco, o cristianismo, ele não começa focalizado em nós, não começa. O cristianismo não é uma religião de apelos. O cristianismo não diz assim: você quer parar de fumar, você quer parar de beber, você quer parar de viver uma vida de pecados, olha, você quer ter paz, você quer ter felicidade, você quer ter saúde, você quer ter prosperidade, você quer aceitar Jesus. Não, não é religião de apelo. Isso não é cristianismo. Isso é a abordagem comum à maioria das seitas. A maioria das seitas que existem no Brasil e no mundo abordam as pessoas desta maneira. Ó, você quer largar essa vida? Ó, você quer parar de fumar? Ó, quer parar de beber? Ó, você quer ter dinheiro na tua vida? Você quer ser bem-sucedido? Você quer aceitar Jesus? É assim que eles abordam. Veja que aquela multidão de 3.000 pessoas que estavam lá em Jerusalém no dia de Pentecoste, elas foram impelidas pelo Espírito Santo a pensar acerca de Jesus Cristo. Pedro, na sua pregação, apresentou fatos históricos, apresentou fatos objetivos sobre o Senhor Jesus Cristo.
Mal Pedro tinha acabado de falar, Pedro disse: olha, saiba com toda certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Como é que começa o versículo seguinte? Ouvindo eles isto, eles ouviram, não estavam pensando em si mesmo, elas estavam começando a pensar sobre Jesus, começaram a raciocinar. É assim que acontece no cristianismo, nas falsas religiões. Eles fazem o povo pensar em tudo. Pensa em tudo, pensa na vida financeira, pensa na família, pensa no casamento, pensa na cura, pensa em tudo, menos em Jesus Cristo. Mas, na verdadeira igreja, você é levado a pensar na pessoa de Jesus, na obra que Jesus realizou na cruz. Você é levado a pensar na morte e ressurreição de Jesus. Então, ouvindo eles isto, quer dizer, quando Pedro lembrou aquilo que eles tinham feito e quem era Jesus, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Você vê? Começaram a raciocinar, começaram a pensar. Então, o poder do Espírito Santo faz com que nós passemos, irmãos, a considerar Jesus Cristo. Você começa a considerar Jesus como Deus, como o Senhor dos céus e da terra, como teu Salvador. Só que não para por aí. O Espírito de Deus nos faz prosseguir. Ele vai nos conscientizando, sabe, sobre a importância de Jesus, que Ele é o único e soberano Deus, sobre a importância da sua palavra. Olha, foi o que aconteceu com aquela multidão que estava em Jerusalém, lá no dia de Pentecostes. Poucas semanas antes, gritavam a plenos pulmões: crucificam, crucificam, queremos Barrabás, solta Barrabás, queremos Barrabás. Poucas semanas antes. Mas agora, ao ouvirem a pregação de Pedro, quando o Espírito de Deus faz com essa multidão o mesmo que fez com Lídia, abriu-lhe o coração para que eles pudessem entender as coisas que Pedro estava dizendo. Então eles começaram a compreender que aquele Jesus que eles tinham repudiado era o Salvador, era o Messias prometido. Eles começaram a entender isto. Agora eles entenderam que eles estiveram lutando contra Deus. Quando eles concordaram com as autoridades religiosas, eles simplesmente se rebelaram contra Deus. Aquelas autoridades os levaram a tomar uma atitude de rebeldia contra o próprio Deus. Perceba o temor que se apoderou deles. Que faremos, irmão? Que faremos? Agora eles estavam conscientes. Agora eles pensaram. Agora eles raciocinaram e começaram a entender quem era aquele Jesus. Que não era um qualquer que eles haviam crucificado. Que não era um qualquer que eles haviam rejeitado. Agora eles entenderam que Jesus era o único e soberano Deus. Olha o temor, que faremos, irmão? E agora? Erramos, rejeitamos Ele, preferimos um bandido, preferimos um assassino, sabe? Pedimos que Ele fosse crucificado e agora estamos entendendo que lutamos contra Deus. Agora nós estamos compreendendo que fomos manipulados pelas autoridades religiosas, que fomos enganados na nossa boa fé, que nos rebelamos contra Deus. Só que isto, irmãos, só acontece com aqueles que Deus predestinou para a salvação. O Espírito Santo só age, só dá esse entendimento, só leva a pessoa a raciocinar se ela for uma predestinada para a salvação. Quem não é predestinado nunca vai raciocinar. Ele aceita qualquer coisa. Qualquer coisa para ele tá bom. Ele não raciocina. Você vê aí, nós temos aqui no Brasil uma seita, aquela da floresta lá amazônica, o Santo Daime. Então reúne uma porção de gente. Eu tenho um amigo meu que é médico e frequenta lá. Eu já comecei a evangelizar ele. Se for eleito de Deus, um dia o Espírito Santo vai abrir o entendimento. Se não for, vai morrer fazendo bobagem. Eu disse: não, pastor, sabe como é que é? Nós nos reunimos para tomar o Santo Daime. Eu digo: o que é isso? Não é um chá feito com umas ervas especiais que tem lá na floresta.
É como se fosse uma cocaína, a folha da coca. Faz o chá, eles tomam e tem uma espécie de alucinação, né? Eles saem né? Igual a droga. Ele disse, ali é o espírito da floresta. Eu digo, como é que é a história, doutor fulano? O espírito da floresta se apossa da gente. O espírito da floresta. O espírito da jaqueira, da banda. Se cheirar cocaína, acontece a mesma coisa. Se fumar maconha, o espírito da floresta vem. Então você vê, não raciocinam. Não pensam. Você vê a multidão enlouquecida com o Papa. Ali está o representante de Deus. O sucessor de Pedro. Que bobagem. Estamos diante do sucessor de Pedro. Esse Frei Galvão, que foi canonizado, né? Esse que é o primeiro santo brasileiro, né? Que mentira. Santos somos nós. Olha quantos santos tem no Brasil, irmão. A igreja não canoniza ninguém para santo, não. Sabe? Quem nos torna santo é o próprio Deus. Não é a igreja. Igreja nenhuma pode canonizar ninguém. Mas esse que a igreja católica iludindo o povo aí fez. Aí lá em São Paulo, eles distribuem as pílulas do Frei Galvão. Já ouviu falar disso? Fica uma porção de freira recortando um pedacinho de papel. Aí escreve lá uma reza. Aí enrola, faz uma bolinha. E as pessoas vão lá, pegam e tomam com água. Todo dia toma uma pílula do Frei Galvão. Ninguém raciocina, ninguém pensa, sabe? Sai fazendo tudo que manda. Você não vê nessas seitas? Não, se você passar em cima de um tapete de sal, Deus vai abençoar a tua vida. Se a pessoa parasse para pensar, mas peraí, por que eu tenho que passar em cima de um tapete de sal para Deus abençoar a minha vida? Onde é que está isso na Bíblia? Quando que Deus ensinou isso? Né? Raciocinar, mas a pessoa, é mesmo, é? Passe aqui em cima e vai dar tudo certo. Pega uma porta de madeira, um portal, bota assim e diz assim, Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim e passar, achará descanso, encontrará pastagem. Você vai passar por essa porta e a tua vida vai mudar. E todo mundo lá, multidões passando dentro de uma porta de madeira. Achando que passar por aquela porta vai mudar a vida da pessoa. Então, ninguém pensa, ninguém raciocina, sabe? Ninguém entende as verdades de Deus. No verdadeiro cristianismo não é assim. No verdadeiro cristianismo, as pessoas pensam. As pessoas raciocinam. Sabe? Elas não aceitam qualquer coisa, não. Elas sabem responder qual é a razão da esperança que elas têm em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. E eu quero terminar com algo muito forte que Paulo disse sobre isto, quando ele escreveu a primeira epístola aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Olha o que o apóstolo disse aqui. Todos acharam, irmãos? Ele diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita as coisas de Deus, né? Para ele é loucura. Não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Tem que o Espírito Santo vir, abrir o entendimento, fazer a pessoa raciocinar e entender. Senão não tem jeito. Aí no versículo 7, Paulo disse, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Você vê, sabedoria esta, né, que os poderosos deste século, né, não conheceu. Nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, ora, por que não conheceram?
Será que foi porque eles não eram pessoas inteligentes? Não. Eram pessoas inteligentes, eram pessoas que tinham estudo. Por que a maioria dos poderosos deste século não conhece a sabedoria da graça de Deus? Não conhece a verdade da nossa preexistência. Não conhece a verdade de que salvo uma vez, salvo para sempre. Não conhece a verdade de que há um só Deus que se manifestou de três formas diferentes. Por que os poderosos desse século não conhecem a verdade de que na cruz Jesus derrotou o diabo? Colocou os demônios em algemas eternas. Por que eles não conhecem a verdade que há nesse mundo o joio e o trigo? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. As duas descendências, as duas sementes. Por quê? Porque eles estavam mortos espiritualmente. Não conheceram que estavam mortos espiritualmente. A única coisa que eles viam era o homem, o carpinteiro da Galileia. Eles não conseguiam entender que naquele homem estava o Deus Todo-Poderoso. Que aquele corpo de carne era apenas o santuário para Deus habitar. Era o tabernáculo de Deus. Era o Filho de Deus gerado no ventre de Maria. Amém? Não raciocinava. É assim a falsa religião. Ninguém raciocina. No verdadeiro cristianismo, as pessoas raciocinam. As pessoas sabem responder porque elas creem e no que elas creem, em nome de Jesus Cristo. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso, para a glória do Deus bendito. Oh, aleluia.